Vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina de Microbiologia e Imunologia. Nessa aula nós trataremos da biologia geral dos vírus. Os vírus foram primeiro identificados como sendo um fluido contagioso. E foi em 1930 a primeira vez que a palavra vírus foi utilizada, sendo que vírus significa veneno, não é mesmo? Em 1935, Wendell Sterling, um químico americano, ele isolou o vírus do mosaico do tabaco, a folha do tabaco, o que proporcionou o desenvolvimento de estudos químicos e estruturais em um vírus purificado. Bom, mas a grande questão sobre os vírus é: são organismos vivos? Aí a gente tem que relacionar essa questão com o conceito de vida, que já foi extremamente discutido com vocês, com a professora Suzana, na disciplina de Biologia Geral. Se eu não me engano, foi a primeira aula, e eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa aula e revejam esses conceitos. Mas esse conceito de vida foi construído ao longo de vários anos, e se nós levarmos em consideração o conceito biológico de vida, que considera a vida como sendo um conjunto complexo de processos realizados em função de proteínas que são sintetizadas pelo material genético, e se a gente também levar em consideração que os vírus não possuem maquinaria genética suficiente para realizar a transcrição proteica necessária para metabolismo, para multiplicação, que eles não possuem organelas, relacionando esses dois conceitos, a gente tem o seguinte cenário. Quando esses vírus estão fora das células vivas, ou seja, eles estão em uma situação inerte, eles não são considerados organismos vivos, já que eles são hospedeiros obrigatórios pelo fato de não possuírem a maquinaria genética necessária para a síntese proteica e metabólica e tudo mais. Quando eles estão hóspedes de células vivas, ou seja, o ácido nucleico viral torna-se ativo, proporcionando a multiplicação viral, aí sim eles são considerados organismos vivos. Mas o que são os vírus, então? Eles são organismos acelulares, porque eles não possuem organelas, e hospedeiros obrigatórios. Bom, a gente tem aqui uma breve comparação entre vírus e bactéria. Os vírus eles são bem menores que as bactérias, eles têm características muito semelhantes que a maioria das bactérias, mas tem alguns tipos de bactérias que são bem minúsculas também, que têm algumas características semelhantes aos vírus. Vamos dar uma olhadinha. Bom, a gente já disse que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Essas bactérias bem pequenininhas que eu sinalizei para vocês também o são, enquanto que as bactérias típicas não. As bactérias possuem membrana plasmática, enquanto o vírus não possui membrana plasmática. A divisão celular das bactérias se dá por fissão binária, dos vírus não. Passagem por filtros bacteriológicos. Os vírus passam por serem muito pequenos e essas bactérias minúsculas também passam. Possui DNA e RNA. As bactérias possuem os dois, enquanto que os vírus possuem ou o DNA ou o RNA. Nunca tenha os dois presentes no mesmo vírus. Metabolismo de geração de ATP. Os vírus não realizam, enquanto que as bactérias sim. Eles também não possuem ribossomos, sensíveis a antibióticos apenas as bactérias e sensíveis ao interferon apenas os vírus. Bom, então, resumidamente, os vírus eles contêm um único tipo de ácido nucleico, ou DNA ou RNA, que pode ser fita dupla ou fita simples. Ele contém um revestimento proteico, que forma o capsídeo. Esse revestimento, às vezes, é recoberto por um envelope lipídico de proteínas e carboidrato, que envolve, então, o ácido nucleico e o capsídeo. Multiplicam-se no interior de células vivas, utilizando a maquinaria sintética da célula. Por isso, são hospedeiros obrigatórios.
e induzem a síntese de estruturas especializadas que podem transferir o ácido nucleico viral para outras células. Bom, eu quero introduzir com vocês agora o conceito de espectro do hospedeiro. Nada mais é do que a variedade de células que esse vírus pode infectar, de células hospedeiras que podem entrar em contato com o vírus, né? Então, normalmente, o vírus ele é capaz de infectar um tipo celular ou um grupo de células, né, específicas, e normalmente também é em um organismo, uma espécie determinada. Então, eles infectam ou, por exemplo, os artrópodes, tipos específicos de células dos artrópodes, tipos específicos de células dos vertebrados ou dos invertebrados, ou até mesmo, por exemplo, dos vertebrados, se infectam só as aves, ou infectam só os macacos, ou infectam só os homens, e assim por diante. Mas, eventualmente, pode ocorrer de um vírus atravessar esse espectro, essa barreira, né? A barreira do espectro do hospedeiro. E aí eu pergunto para vocês, o que é que pode acontecer quando um vírus atravessa a barreira das espécies? Essa resposta vocês vão me dar lá nas atividades propostas. Então eu vou levantar aqui esse questionamento, procurem no material de apoio, que a gente vai conversar a respeito disso mais adiante. Muito bem, vamos olhar um pouquinho agora para a morfologia do vírus, como é que ele se organiza estruturalmente. Nós temos vários tipos de vírus considerando a sua morfologia. Nós temos aqui um vírus que é chamado de vírus helicoidal. Então, ele tem essa característica de estar as suas proteínas que formam o seu capsídeo, elas se organizam de forma helicoidal ao redor do ácido nucleico. Nós temos também alguns vírus que têm esse aspecto helicoidal das proteínas do capsídeo ao redor do seu material genético, mas em volta, né, desse capsídeo eu tenho um outro envoltório, que é o envelope. Esse envelope ele é formado por proteína, lipídios e carboidratos, e ele tem essas espículas, que são aqui em verde claro na figura, que são formadas por proteína e carboidrato e tem algumas funções importantes para o vírus, né? Ela identifica o tipo de vírus e ela também participa do processo de adesão dos vírus nas suas células hospedeiras. Temos também aqui o vírus poliédrico, que tem esse formato poliédrico, né, do seu capsídeo e o material genético localizado internamente. E tem um outro tipo de vírus que é chamado de vírus complexo. Esse vírus ele tem uma cabeça que é no formato poliédrico, que é envolta também pelo envelope. E ele tem um corpo, uma cauda, que é no formato de esferas, que não é envolto pelo envelope. Ainda tem outras estruturas associadas a essa cauda que a gente vai ver logo mais, que são importantes principalmente para a penetração do material genético do vírus na célula hospedeira. Esse tipo de vírus complexo, ele é chamado de bacteriófago. E ele tem esse nome porque é um vírus que infecta especificamente as bactérias. Bom, e tratando dos bacteriófagos, vamos dar continuidade, já que a gente está falando deles, para entender um pouquinho como é que eles se multiplicam. Tem algumas etapas dessa multiplicação. E essas etapas são a adsorção, penetração, biossíntese, maturação e liberação dos vírus. Vamos dar uma olhadinha nisso? Bom, aqui a gente tem um esquema dessa multiplicação do bacteriófago e ela é chamada, essa primeira parte, de ciclo lítico. Então, vamos aqui identificar aquelas etapas que eu acabei de falar para vocês. Nós temos primeiro a adsorção. A adsorção ou adesão, né? É quando o fago, como a gente também pode chamar esse bacteriófago, ele se adere à célula hospedeira. Então, nesse momento de adesão à célula hospedeira, o que acontece é que a cauda do bacteriófago se liga em receptores específicos da parede celular
da bactéria hospedeira. Depois de um tempo, aqui a bainha, ela se contrai, quer dizer, ela diminui de tamanho, ela se contrai, fazendo com que o pino que estava em contato com a parede celular da bactéria penetre a parede da bactéria, isso porque anteriormente ele liberou algumas enzimas que degradaram essa região da bactéria. Então, esse pino consegue penetrar facilmente e com essa contração da bainha, o material genético pode ser então ejetado no citoplasma da bactéria. Ele funciona como uma seringa mesmo, ejetando o material genético no citoplasma da bactéria. Depois, então, nós temos o momento da biossíntese, quando o DNA do fago direciona a síntese de componentes virais pela célula hospedeira, ou seja, pela bactéria. Então, nós vamos, nesse momento, ter a formação de novos materiais genéticos virais e síntese de proteínas que vão formar os componentes estruturais do vírus. Em seguida, a gente tem um processo de maturação, onde esses componentes virais vão ser organizados no citoplasma da bactéria, formando novos vírions. E esses vírions, então, vão ser liberados pela célula hospedeira após a lise da sua membrana celular e parede celular. E essa lise é causada por outras enzimas que também causam a degradação dessa região. E aí, então, nós temos a liberação desses vírus que poderão contaminar outras bactérias ali àquele redor. É bom chamar a atenção aqui de vocês pelo fato de que nesse ciclo, ou seja, o ciclo lítico, ocorre a lise celular, quer dizer, ocorre a morte da bactéria hospedeira. Eventualmente, esse fago pode, ao invés de realizar um ciclo lítico, realizar um ciclo que a gente chama de lisogênico. Nesse ciclo lisogênico, o bacteriófago não causa a morte da bactéria. Vamos dar uma olhadinha em como isso acontece. Bom, aqui do lado esquerdo da figura, a gente tem o esquema do ciclo lítico que a gente acabou de ver. Então, o fago, ele adere na superfície da célula, ele injeta o seu material genético no citoplasma da célula. O DNA do fago, então, adota um aspecto circular e ele pode, daí em diante, caminhar ou para um ciclo lítico, onde ele vai ter a síntese das suas estruturas para formar novos vírus que vão ser liberados com a lise celular, ou ele entra em um outro ciclo, que é o chamado ciclo lisogênico. Nesse ciclo lisogênico, o material genético do vírus, ele se insere no material genético da bactéria. E aqui ele passa a se chamar de prófago. Então, o DNA do fago integrado ao cromossomo bacteriano por meio de uma recombinação. Dessa forma, todas as vezes que a bactéria se multiplicar, o prófago também se multiplica. Então, ele está se proliferando. Ele não está sintetizando novos elementos para a formação de novos vírus, mas ele está proliferando em várias bactérias o seu material genético. E, eventualmente, ele pode, em um determinado momento, causado por algum estímulo, que são vários estímulos que podem causar isso, esse prófago pode se desvincular novamente do material genético da bactéria e iniciar um ciclo lítico que vai depois causar a morte da bactéria e a liberação de novos vírus. Mas, enquanto ele se mantém nesse ciclo lisogênico, não causando a morte da bactéria, isso causa alguma consequência, né? Causa alguma disfunção? Sem dúvida nenhuma causa. Isso faz com que a bactéria passe a exercer funções que antes ela não realizava. Por exemplo, algumas bactérias contaminadas por esses prófagos, né, por esses vírus bacteriófagos, elas passam a sintetizar toxinas e passam aí a ser bactérias patogênicas. Um exemplo disso é a bactéria da difteria. A toxina da difteria, ela é sintetizada por uma bactéria contaminada por um vírus bacteriano. Um outro exemplo disso é a toxina da cólera. A toxina colérica também ela é produzida apenas pela bactéria
após a contaminação desse vírus. Ela também é sintetizada por um prófago. Então, é uma consequência bastante importante para a disseminação e instalação de algumas doenças. Tudo bem? Bom, vamos olhar um pouquinho agora a multiplicação dos vírus animais com DNA. Esses são chamados os adenovírus, né? Então, agora são vírus que contaminam células animais, células eucarióticas. No caso, a gente vai olhar os vírus com a DNA. Muito bem. Nesse esquema, eles também têm essas etapas, né, de adsorção, penetração, multiplicação e liberação, com algumas diferenças dos vírus bacterianos. Então, nesse esquema, a gente pode ver aqui alguns exemplos. Inicialmente, a gente vai ter a adsorção, onde um vírus se liga à superfície da célula hospedeira. Como que ela se liga? Ele se liga por meio de sítios de adsorção, que se ligam a sítios receptores na superfície da célula hospedeira. Quando acontece essa ligação, vários outros receptores da célula hospedeira migram para aquela região, ligam-se com vários outros sítios de ligação desse vírus e isso complementa o processo de adsorção. Muito bem. Logo em seguida, nós temos a penetração, que pode ocorrer por endocitose, mediada por receptores, ou por fusão, quando se trata de vírus envelopado. Então, na endocitose, a célula animal vai englobar esse vírus, depois o seu capsídeo vai ser degradado no citoplasma, ou pela fusão, onde o envelope vai se fundir na membrana celular da célula animal, para que o material genético, o capsídeo, seja então liberado no citoplasma dessa célula. Em seguida, ocorre o desnudamento, ou seja, a separação do ácido nucleico viral do seu envoltório proteico. Isso faz com que o DNA viral seja transcrito produzindo RNAs mensageiros que codificam as proteínas precoces. Essas proteínas precoces vão ser responsáveis pela biossíntese do DNA viral. O DNA viral, então, ele é replicado e algumas proteínas virais, então, vão ser sintetizadas. Então, essas proteínas precoces são responsáveis pela síntese dessas primeiras proteínas que vão direcionar a replicação do DNA viral. Em seguida, a gente vai ter, então, a tradução tardia de proteínas que vão participar da formação do capsídeo para que novos vírus sejam formados. Então, nós vamos ter, logo em seguida, as proteínas dos capsídeos, juntamente com o DNA viral sintetizado. Então, em seguida, a gente tem o processo de maturação, onde ocorre a organização desse material, ou seja, essas proteínas dos capsídeos se organizam ao redor desse material genético e a liberação desses vírus pela célula hospedeira. Vamos olhar agora a multiplicação de vírus animal com RNA. Uma diferença marcante para esses vírus é que eles se multiplicam no citoplasma da célula hospedeira. Bom, nós temos 3 vias possíveis para a multiplicação desse RNA, sendo que esse RNA ele pode ser uma fita simples positiva ou ele pode ser uma fita simples única, né? Negativa, ou também uma fita positiva dupla, do senso com o não senso. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha primeiro para essa primeira via de replicação desse RNA, que é uma fita simples positiva, ou um senso, né? Então, as primeiras etapas são muito semelhantes. Tem a adsorção, quando esse vírus entra em contato, né, se adere à célula hospedeira. Depois tem a penetração, o desnudamento, e é a partir daí que a gente tem algumas diferenças. Quando a gente tem uma fita positiva senso, essa fita tem que ser transcrita em uma fita negativa de RNA, para que essa fita negativa, então, seja a direção da transcrição
de mais uma fita de RNA positivo que vai funcionar como um RNA mensageiro. É a partir dele que nós vamos que essa célula vai sintetizar as proteínas formadoras do capsídeo, né? E esses nRNA mensageiros também serão as fitas positivas que farão parte de um novo vírus, que vão passar pelo processo de maturação, vão se organizar e vão ser liberados. Já a fita de RNA negativa, ou seja, o antissenso, ela deve ser previamente transcrita a partir do genoma viral negativo antes de se iniciar a síntese proteica, ao contrário da fita positiva anterior, porque já que ela é o senso, a anterior, ela já permite a transcrição de proteínas. Aqui não. Aqui primeiro tem que ter a transcrição em uma fita positiva, para que a partir dela, então, se inicie a síntese das proteínas que formarão o capsídeo. E é ela também que vai transcrever, que vai servir como guia, né, como RNA mensageiro das fitas negativas, então, que farão parte de um novo vírus que vai se organizar a partir do processo de maturação e ser liberado. E como terceiro exemplo, uma terceira via, nós temos então os RNAs de fita positiva dupla, é o senso e o não senso. Então, o RNA mensageiro ele é produzido no interior do capsídeo, já que ele tem uma fita dupla, já tem o senso e o não senso, ele é capaz já de produzir dentro da célula hospedeira, né, quando dentro, e liberar o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, então, produzido pelo vírus dentro do citoplasma, vai servir como um molde, né, para os RNAs não senso, né, os negativos, e para a síntese das proteínas que vão formar os capsídeos. Assim, as fitas positivas que são transcritas, que são produzidas pelo capsídeo, se pareiam às fitas negativas produzidas no citoplasma da célula hospedeira, formando então a dupla fita de RNA, que vai ser envolta por essas proteínas e no processo de maturação para posteriormente poderem ser liberados esses novos vírus. Muito bem, e aqui o processo de multiplicação do retrovírus, que é um vírus de RNA que utilizam o DNA. Como que a gente tem? Aqui nós temos então esse exemplo de um vírus que tem duas fitas de RNA positivas idênticas, então ele tem a adesão e a penetração. E aí o que acontece é que após o desnudamento, ou seja, a liberação dessas duas fitas de RNA viral e das enzimas que eles carregam dentro do capsídeo, a transcriptase reversa, a integrase e a protease, é que esse material viral a transcriptase reversa vai ser capaz de copiar já esse RNA viral para a síntese do DNA viral. E é esse DNA viral, então, que vai se inserir no material genético da célula, formando um provírus. E aí, então, pode ocorrer também a transcrição do provírus, produzindo RNAs para novos genomas de retrovírus e de RNA codificante para as proteínas do capsídeo e também do envelope, já que se trata de um vírus complexo, e das enzimas virais também, já que eles carregam no citoplasma viral aí algumas enzimas virais. Depois essas proteínas virais, então, são processadas pela protease viral. Algumas das proteínas virais vão migrar para a membrana, que vão formar, então, a parte do envelope, que vai envolver o capsídeo e o material genético desse retrovírus, que vai ser liberado por essa célula hospedeira. Bom, quando a gente fala que um vírus, ele se insere, o material genético de vírus se insere no material genético de uma célula, ele pode muito provavelmente modificar o material genético dessa célula. E essa célula hospedeira, esse material genético modificado pela presença do vírus, pode tornar essa célula uma célula
cancerosa, uma célula capaz de se produzir e configurar a formação de tumores, né? Por que que isso acontece? Porque essas células, elas possuem alguns genes que quando estão com um funcionamento normal, são chamados de proto-oncogenes. Esses proto-oncogenes normalmente estão relacionados à função de proliferação celular, de controle da transcrição de proteínas, controle da mitose. Então, são genes já que, quando modificados, têm um potencial grande para a formação de tumores e de células cancerígenas. Na presença desses vírus, acontece uma mutação nos genes, nos proto-oncogenes da célula hospedeira, transformando esses proto-oncogenes em oncogenes, que são genes que, então, quando expressos, quando ativos, responsáveis pela formação de tumores. Isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. De todos os tipos de câncer que existem, aproximadamente 10% é causado por uma infecção viral prévia que ativou esses proto-oncogenes, transformando eles em oncogenes. Por exemplo, a gente tem o hepatocarcinoma, que é causado pelos vírus da hepatite, a gente tem o linfoma de células T em adultos, linfomas e carcinomas da faringe, nós temos o câncer do colo do útero, que é causado pela presença do vírus do HPV, e também o sarcoma de Kaposi. Tudo bem? Mas tem uma boa notícia ainda nisso tudo. Também nós temos agora a formação de vírus chamados de vírus oncolíticos. Graças à biotecnologia, né, aos avanços que a gente já comentou tanto nessa disciplina, o que é que eles estão fazendo? Eles estão utilizando o vírus como uma arma contra o câncer. Como isso é possível? É o seguinte: os vírus sofrem transformações, né, modificações genéticas programadas, e quando infectam células tumorais, eles se replicam nessas células tumorais, causando a lise da célula, o rompimento da membrana e a morte dessa célula tumoral. Uma outra coisa que pode acontecer é que essa multiplicação ou a presença desse vírus na célula pode não causar a morte da célula pela sua multiplicação e lise, mas ela faz com que a célula sinalize para o sistema imunológico a presença do vírus e do câncer, e o sistema imunológico tem como atacar essa célula cancerosa. Agora, quando esse vírus ele contamina uma célula saudável, ele não se prolifera e está tudo bem, né? Então, essa é uma boa notícia de um exemplo dos avanços da biotecnologia aí contribuindo para a nossa qualidade de vida. É isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Bons estudos e até a próxima aula.